Meus prezados irmãos e irmãs, boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Vamos, meus amigos, iniciar aqui a segunda parte dos comentários dessa noite, tratando para a gente do tema da caridade. Hoje, meus amigos, nós fizemos aqui um esforço de melhorar um pouco mais a iluminação e também trouxemos aqui para o cenário as florzinhas que a Cris cultiva, trata aqui com muito carinho, para poder também embelezar, né, o estudo do Evangelho, a flor que é sempre algo tão sublime, tão divino e tão presente nas nossas vidas. Meus amigos, nós estamos tratando, conforme a primeira parte do estudo e conforme vamos dar sequência agora, o tema da caridade. E nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso item indicado para essa noite é o item de número 10, que consta aqui com o subtítulo A Caridade Material e a Caridade Moral. É uma mensagem de um espírito protetor, ditada em Lyon, cidade natal de Kardec, em 1860, ou seja, 4 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, meus amigos, compreender e estudar que, com o passar do tempo, aliás, melhor dizendo, nós percebemos que esse capítulo 13 do Evangelho ele tem grande importância para nós, porque ele é que desenvolve para a gente o entendimento da caridade. Ou seja, a doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. Numa extensão da regra áurea do primeiro e maior mandamento do Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Entretanto, é necessário que a gente compreenda a caridade. Isso por quê, meus irmãos? Pelo seguinte, se a gente procurar perguntar às pessoas mais próximas do nosso convívio, especialmente fora, né, do círculo espírita, ou se a gente saísse pela rua perguntando o seguinte, para você, o que é caridade? E aí nós vamos ver que as opiniões iriam sendo cada vez mais abrangentes, significando que para muitas pessoas o entendimento da caridade é algo muito restrito, muito limitado. Vamos ver então alguns exemplos. Possivelmente, meus amigos, um primeiro grupo de pessoas falaria rapidamente, né, sem desenvolver muito, que caridade é dar esmola. Ou seja, para muitos, a caridade entendem como a esmola que se dá a quem pede, ao necessitado que nos bate à porta, aquele que mora nas ruas e que nos aborda em um sinal de trânsito, ou numa rua movimentada, que nos estende as mãos, nos pedindo algo ali que às vezes é a diferença entre ficar ou não ficar com fome, entre atender ou não a necessidade mais básica, mais elementar da criatura humana. Então, para muitos, desde que de vez em quando se dê essa esmola que lhe é pedida e que muitas vezes responde com um gesto de enfado, mais às vezes para ficar livre da pessoa do que propriamente para ajudar, isso seria a prática da caridade. Aqueles que compreendem um pouco mais vão ver também a caridade não somente na esmola imediata do necessitado, mais necessitado que nos aborda, mas vão ver também a caridade em estender um agasalho, um prato de sopa, uma refeição. Vão ver também a caridade na doação de uma cesta básica. Vão ver também a caridade em uma roupa que se doa. Em outros bens materiais que a gente pode estender àqueles que estão à nossa volta, abrangendo um pouco mais das necessidades com que eles se nos apresentam e atendendo às vezes por um tempo até um pouco maior. Quando, por exemplo, a gente oferece a cesta, aquilo ali é o suficiente para uma semana
ou 15 dias de alimentação dele, ou da família, ou daqueles que dependem. Então, alguns já vêm de forma mais abrangente, né? Outros ampliam o entendimento e veem também a caridade no dinheiro que mantém um hospital, que não tem ali fins lucrativos, mas para o qual se contribui, no dinheiro que ergue ou que mantém uma escola, no dinheiro que compra livros, que custeia o estudo de quem precisa ou não tem condições para arcar com essas despesas. Vão ver também a caridade no dinheiro que se estende àqueles que estão à nossa volta, às vezes até mesmo dentro do nosso círculo familiar, como o dinheiro que os filhos provêm aos pais, já velhinhos ou necessitados, na assistência que os pais às vezes oferecem aos filhos, quando esse às vezes já na vida adulta, por circunstâncias diversas, não conseguem ter o suficiente para se manter ou manter sua família. Vão ver também no dinheiro que custeia outras iniciativas de assistência, de proteção social, até mesmo um exemplo recente que nós temos, né? O dinheiro que vai custear o acolhimento a refugiados, como nós temos, por exemplo, os nossos irmãos que vêm da Venezuela para o Brasil e que tem uma porta de entrada no nosso estado de Roraima, e lá tem-se uma iniciativa das Nações Unidas, de entes privados e públicos que os acolhem, lhes provêm ali as necessidades básicas e tentam de alguma forma prover-lhes ali a interiorização no Brasil para que usufruam, tenham a sua manutenção a partir da oportunidade de trabalho que lhes é oferecida. Pois bem, meus irmãos, todas essas iniciativas somadas e outras que a gente não aqui se lembrou e não pôde mencionar, constituem para a gente o que o Espiritismo nos explica como sendo a caridade material. A caridade, ou seja, aquilo que fazemos em benefício do nosso próximo, visando atender suas necessidades materiais, de alimentação, de vestimenta, de abrigo, de instrução, de acesso à saúde, de acesso aos remédios, ao bem-estar físico. Tudo isso é a caridade material, que a doutrina espírita também dá o nome de beneficência, e que é louvável, é necessário, é um elo que nos une aos nossos irmãos em necessidade temporariamente, porque quem nos garante que amanhã nós não podemos estar nessa condição? Seja nessa presente existência, seja numa existência futura, em que venhamos também a entrar nas filas para demandar uma cesta, precisarmos de uma assistência gratuita de um dentista, de um médico, de um outro profissional que nos ofereça cuidados, desde que a gente não disponha de meios para poder remunerá-lo. Essas iniciativas, meus irmãos, de beneficência, encontram, por exemplo, nas casas espíritas, felizmente, várias iniciativas, como também em outras escolas religiosas, como também a partir de pessoas que às vezes nenhum credo religioso possuem, por meio da chamada filantropia, onde estendem ali diversos benefícios, assistência, muitas vezes desconhecidos de nossa parte. Agora, nesse ponto em que a gente estuda e compreende a beneficência e a caridade material, no item 6 do Evangelho, nesse mesmo capítulo que estamos estudando, vem uma pergunta, considerações feitas por Kardec e que vão introduzir para a gente o entendimento da caridade moral, que é o que nós vamos estudar um pouco mais e desenvolver mais hoje. Pergunta o codificador: será só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, ou seja, de braços cruzados, parado, desde que não se tenha dinheiro? E aí vem nos afirmando e nos dando uma série de exemplos que nós vamos desenvolver. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro.
Porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades, de suas forças, daquilo que Deus lhe concedeu, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar, ou seja, levar um consolo, minorar, ou seja, atenuar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? E aí é o que o codificador nos traz e começa a introduzir para a gente esse tema que vai desenvolver-se, desenrolar-se, né? Ou seja, ser ainda melhor compreendido nos itens 9 e 10 desse mesmo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 9, por exemplo, que é o que anterior ao item 10, que é o que nós vamos nos prender mais hoje, o espírito de Irmã Rosália comenta assim para a gente: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste, e aí ela vem nos dando uma série de exemplos, em se suportarem umas às outras as criaturas, ou seja, ter paciência uns com os outros no dia a dia, não perdermos a calma, a serenidade, a brandura, entendermos as fraquezas e as limitações de quem convive conosco, suportando as pessoas, lembrando que nós também muitas vezes somos suportados dentro das dificuldades que a gente carrega, né? Quantas atitudes, quantos hábitos que a gente tem que incomodam as pessoas. Mesmo assim, as pessoas às vezes estão nos suportando. Saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Ou seja, que sabermos nos calar quando uma pessoa às vezes está ali discutindo, defendendo um determinado argumento, às vezes até de forma acalorada, apaixonada. A gente não precisa ali, né, contestar publicamente, às vezes colocar a pessoa numa situação difícil, provocando ali uma contenda, uma discussão, deixa para lá. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ou seja, fingir que a gente não ouviu uma ironia, um deboche. Tende, porém, e ela ainda nos reforça mais adiante, tende cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Isso aqui, meus irmãos, é algo de enorme valor na nossa vida. Nós não devemos desprezar quem quer que seja. Quantas e quantas pessoas, temporariamente, em situações às vezes de muita necessidade, muita limitação, nos procuram e às vezes querem de nós só um pouquinho de atenção. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, desculpe a redundância, o exemplo que nós temos, quando a gente tem, por exemplo, desculpem, meus amigos, quando a gente tem essas pessoas nos sinais de trânsito. Às vezes eles vêm ali nos oferecendo para jogar uma água no vidro, né? Algo comum, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, e que a gente simplesmente, ao responder, ao olhar nos olhos dele, se a gente não tiver a moedinha, uma pequena ajuda para dar, pelo menos que a gente seja um pouco gentil, sorrindo, desejando a ele um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nós vamos ver que a pessoa já sai dali um pouquinho mais satisfeita ou confortada. Porque receber a indiferença de alguém é duro. A pessoa dirigir-se a alguém e a quem ela se dirige, sequer olhar para ela, como se ela ali não existisse, como se ali não tivesse ninguém, isso é muito duro. É tratar com desprezo as pessoas. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Comenta, irmão Rosália: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, o necessitado, aqueles que nos procuram. E aí, meus amigos, nós entramos já no item 10 do nosso estudo de hoje, onde já o Espírito Protetor, que nos legou essa mensagem em Lyon,
nos fala assim: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? É uma pergunta comum de quem não compreendeu bem o que é caridade, de quem ainda não percebeu que caridade é um modo de vida, é a forma de nos relacionarmos com quem está à nossa volta, seja ele quem for, e que muitas vezes implica em a gente não gastar nada materialmente falando. Caridade é a nossa postura para com os pais, para com os nossos irmãos, para com os nossos superiores, para com os nossos subalternos, para com os nossos vizinhos, para aqueles que estão à nossa volta, sejam eles quais forem. É o amor em ação. Quer ter paciência, quer ter tolerância, quer dar um bom conselho, dar atenção à pessoa, não desprezar. Enfim, um conjunto de atitudes que são a materialização do amor. E às vezes a pessoa ainda vira, depois de escutar tudo, pergunta: como que eu vou fazer a caridade se eu não tenho dinheiro? Se nem para mim eu estou tendo direito. Ou seja, é porque ainda não compreendeu a caridade moral que a gente vem desenvolvendo, que a doutrina tão bem nos explica. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então, a primeira forma da caridade moral, que nós não vamos gastar nada, pensando, orando em benefício dos que precisam. Qual o valor de uma prece? Qual a importância que ela tem? Qual o poder que ela tem de transformar a vida ou a situação que a pessoa está vivendo? Nós vamos ver isso um pouco melhor no desenvolvimento e na ilustração que nós vamos fazer do nosso estudo hoje. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo, o seguinte: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Então, por palavras, quando a gente dirige palavras de consolo, de bom ânimo a quem está à nossa volta, quando a gente deixa de espalhar o pessimismo, o desânimo, que já tem aí em abundância na sociedade, e passamos a difundir o bom ânimo, a confiança, os bons conselhos, o que o Evangelho nos ensina. Quanta coisa boa a gente é capaz de ensinar do que a gente já aprendeu para um filho, para um vizinho, enfim, para tanta gente que convive conosco. Mesmo, meus irmãos, que aquilo ali ainda não seja parte da nossa vida, não seja ainda algo que se incorporou aos nossos hábitos, uma boa palavra vai ajudar. Muitas vezes, conversando com alguém, dando a pessoa a oportunidade de desabafar, de abrir o coração, aquilo ali já vai ser um alívio para ela. E aquilo que a gente vai lhe dizer, possivelmente vai lhe ficar guardado no coração e vai lhe ser útil, às vezes, por uma vida toda. Continua. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, vou morrer como vivi. Lembrem-os. Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Então, quando alguém mais velhinho, ou que já se sente, já não mais jovem, não mais com as forças, né, do corpo físico, da madureza, lembremos a parábola do trabalhador da última hora. Aquele que trabalhou somente 1 hora da jornada de trabalho e recebeu o mesmo salário. Por quê? Porque a partir do momento em que teve a oportunidade de trabalhar, trabalhou com amor, com dedicação, com esforço. Não perdeu a oportunidade que foi apresentada para ele. Então, sempre que alguém mais velho conhecer a doutrina, tiver a oportunidade de receber as nossas palavras, que a gente lembre sobre os trabalhadores da última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações,
falemos: Deus vos vê, meus caros pequenos. Ou seja, tenhamos caridade para com as crianças, ensinando-lhes sobre Deus, sobre a bênção da vida, sobre as oportunidades que podem surgir, sobre quantas surpresas a vida traz, tantas surpresas agradáveis, para que uma criança, por exemplo, não perca o bom ânimo, não perca a esperança, a fé em Deus, a fé na vida. Então, meus irmãos, são palavras que o Espírito Protetor nos dirige nessa palavra, nessa mensagem. No Livro dos Espíritos, conjugado a esse tema, nós temos a pergunta 662, onde nós temos a seguinte pergunta e resposta: é possível orar utilmente pelos outros? Ou seja, está ao nosso alcance pedir, orar em benefício de alguém e existe eficácia nessa atitude? Resposta: o espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Ou seja, é sim eficaz orarmos por aqueles que nos pedem, ou que a gente percebe a sua necessidade, as suas dificuldades, as suas limitações, as dores que ele está enfrentando. Oremos. A prece tem ação eficaz, atrai para junto de nós os benfeitores espirituais que podem atuar em benefício daquele irmão que está sofrendo, atenuando seus sofrimentos, trazendo-lhe um bálsamo, ajudando a ter paciência, a suportar as dores e as dificuldades que ele está atravessando. E aí comenta Kardec para a gente essa resposta. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera pessoal, da nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, meus irmãos, a prece, conforme nos explica, por exemplo, André Luiz, no livro Os Mensageiros, existem departamentos específicos no mundo espiritual, na espiritualidade superior, para acolherem os nossos pedidos, as nossas preces, especialmente aquelas que saem dos nossos corações, que não são mecânicas, mas que são sinceras, são sentidas, especialmente daqueles que possuem merecimento. Então, essas preces, envolvidas num clima de amor, de fé, de confiança, chegam aos destinatários por meio da ação dos benfeitores espirituais, que, acolhendo os nossos pedidos, as nossas súplicas, examinam o que está sendo pedido e, conforme os desígnios divinos, entre os quais a bondade e a misericórdia divina, vão estender alívio, vão diminuir as necessidades, vão atenuar as dores, vão levar esperança, vão levar consolo, vão levar forças e energias novas àqueles por quem pedimos. Isso, meus irmãos, às vezes o efeito não é imediato, ou pode não ser percebido por nós, mas ele existe. Desde que a gente tenha o devido sentimento, quanto mais merecimento tivermos, não somente nós, mas como também aquele por quem pedimos, essa ação se potencializa e é capaz de operar verdadeiros prodígios, às vezes que a gente não imaginava. Para a gente poder concluir e ilustrar o efeito, o poder da prece de um coração que ama aquele que precisa, que necessita, e como que a caridade é maravilhosa sem que envolva-se ali nem R$1, nem R$1 sequer, sem que a gente despenda qualquer importância, especialmente quando a gente esteja impossibilitado.
nós vamos ver uma página de Irmão X no livro Cartas e Crônicas, intitulada Amor e Auxílio. Rolava conversa em torno de proteção espiritual, quando Jonaquim, respeitado mentor de comunidades cristãs, narrou com a voz aquecida de bondade e sabedoria. Então, era que uma conversa que se desenvolvia no mundo espiritual, e Jonaquim, que era um dos mentores, um dos professores daquela região, contou-lhes um caso, uma história. Ouvi de um instrutor amigo que Mardônio Tércio, convertido ao cristianismo nos primeiros dias do Evangelho em Roma, se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que para logo teve o seu nome abençoado nos céus. Patrício de enorme fortuna, ou seja, era um dos homens ricos de Roma, desde muito cedo abandonado pela mulher que demandou, que foi para Cartago para uma vida independente, Mardônio, assim que penetrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os bens com o filho único, Marcos Lício, e entregou-se à caridade e à renovação. Nos parecendo aqui, inclusive, a história de Zaqueu, Instrumento fiel do bem, abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Jesus que lhe solicitavam a execução de tarefas beneficentes, ou dos irmãos encarnados nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas e o tutor afetuoso dos órfãos. Além disso, mantinha horários a cada dia para o serviço de assistência direta aos doentes e sofredores, levando-lhes alimento e socorro com as próprias mãos. Então, conforme o nosso estudo de hoje, ele tinha diversas iniciativas dentro da caridade material, dentro da beneficência, em relação aos órfãos, às viúvas, aos enfermos, aos sofredores de toda ordem. Ele multiplicou ali suas possibilidades para que eles fossem atendidos no limite das suas possibilidades. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se afundou em absurda viciação. Aos 30 anos, parecia um flagelo. Distinguindo-se entre as forças do ouro e do poder, não vacilava em abusar das regalias que desfrutava para manter-se no banditismo dourado, que os privilégios sociais tanta vez conservam impune. Então ele afundou-se ali em todos os vícios da sua época, passando ali pela vida, como um aproveitador da vida, e com isso ali se afundando e cometendo uma série de desatinos. Dois caminhos tão diferentes produziram em consequência duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Vindo à morte, Mardônio cresceu em tamanho merecimento que foi levado à esfera do Cristo, ou seja, ele iria conviver diretamente com Jesus, acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuro antro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, conquanto afeita a revolta e a perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Então foi para uma região de muito sofrimento no mundo espiritual. O genitor, convertido em apóstolo de abnegação, visitava o filho, no vale tenebroso a que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. Isso é comum. Quando a gente vê as histórias, os livros de André Luiz, normalmente os benfeitores espirituais não são percebidos pelas entidades de teor vibratório mais baixo, pelos nossos irmãos mais necessitados. E tanto se condoeu daquele com quem partilhou o afeto e o sangue, ou seja, aquilo ali doía no coração dele ver seu filho numa situação tão difícil, de tanto sofrimento,
que certa feita, num rasgo de apaixonado amor pelo rebento querido, suplicou ao Senhor permissão para levá-lo consigo para as alturas, a fim de assisti-lo de mais perto. Foi então que ele pediu a Jesus pessoalmente para que pudesse levar seu filho para junto dele, para onde ele morava, para que ali ele cuidasse, zelasse, o educasse, o assistisse. Jesus sorriu compreensivo e permitiu, diante da ternura ingênua do devotado cooperador. E antes que amigos experientes lhe administrassem avisos, lá se foi Mardônio para a cava sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Então o Cristo permitiu, porque ele tinha merecimento para fazer esse pedido, e porque aquilo ali lhe seria uma experiência válida para o seu aprendizado, e Mardônio então desceu para as furnas, para lá poder buscar aquele que para ele era uma joia rara, que era a alma de seu filho. Aproximando-se de Marcos, distante de qualquer noção de responsabilidade, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo ele cedeu ao repouso, colocou nos ombros a feição de uma carga preciosa e, com imensos cuidados, levou-o para o céu. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior, ou seja, ele então acomodava-se, né, numa das cercanias ali, como se fosse uma vila próxima, mas singela nos planos superiores. O recém-chegado, porém, usufruía luz mais radiante que a do dia terrestre, Mardônio. E tão depressa acordou sob o encantamento paternal. Aliás, ali, né, o Marcos, ali havia uma claridade superior à claridade do sol. E tão depressa acordou sob o encanto do Pai, ao ver-se coberto de fluidos repugnantes que lhe davam a impressão de ser um doente sujo de lama, e aí ele se viu na situação em que ele se encontrava, com perispírito eivado, ou seja, cheio ali de todas as vibrações inferiores que ele nutriu. Marcos se confrontou com circunstantes que se moviam em corpos tênues e luminosos e passou a gritar impropérios e insultos. Ao pai que tentou reconfortá-lo, procurou bater, esbofetear sem misericórdia, afirmando que não pediu e nem queria mudar-se. Exortado a respeitar o nome e a casa do Senhor, injuriou o ambiente com palavras e ideias de zombaria e ingratidão. Parecia uma fera solta, buscando sujar uma fonte de luz. Interferiram amigos, e o rebelado caiu de novo em prostração, sob hipnose benéfica. Então tiveram ali que atuar para controlá-lo, para novamente induzi-lo ao sono e paralisar, né? Colocar ali um chega, um basta naquelas atitudes dele que tumultuavam o ambiente sublime, o ambiente superior onde ele foi levado. Jonaquim, que estava contando a história, fez longo intervalo e um dos companheiros então perguntou: e aí, Mardônio se viu proibido de amparar o filho a quem amava? O instrutor então explicou: sim, meus amigos, Mardônio acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum, em nome do bem, e que o bem jamais foge à paciência a fim de ajudar. Por isso, reconduziu Marcos ao antro de onde o arrancara, e sem nada perder em ternura e esperança, até que o filho quisesse ou pudesse de lá sair para novos passos no caminho da evolução, ou seja, levou de volta para as regiões de sofrimento de onde ele havia sido tirado. O ex-patrício, então, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao Vale das Trevas, oferecendo ao filho de cada vez a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um pedaço de pão. Mas isso não é o mesmo que demonstrar a impraticabilidade do socorro? Perguntou um dos presentes.
Não seria mais justo deixar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si, para que o sofrimento trabalhasse e ele então saísse daquela situação? Ou seja, durante 92 anos, Mardônio foi ali diariamente até que o filho mudou sua condição espiritual. Levava para o filho uma prece, uma frase esclarecedora de carinho e um pedaço de pão, um alimento. E, após os 92 anos, veio a grande ventura, a grande alegria dele ao conseguir resgatar o filho dali, já em outras condições, já em condições de ser instruído, de ser amparado nos hospitais, né, nas escolas do mundo espiritual. E aí um dos que escutava a história perguntou o seguinte: mas o que adianta? Né? Será que adiantou ali aquela presença diária do pai por 92 anos? Jonaquim sorriu e concluiu: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento do pai, que tanto o amava, que tanto o ama, talvez custasse, sem eles, 92 séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. Então tá aí, meus irmãos. A bênção que é, a alegria que esse pai deve ter sentido ao tirar seu filho ali daquela furna de dor e de sofrimento, mas tirá-lo já trabalhado pelo sofrimento, pela dor e auxiliado pelas suas preces, pelos seus esclarecimentos, por todo o amor e o carinho com que envolvia o filho. Certamente aquele dia ali foi uma alegria indescritível para aquele coração de pai. E assim também em relação a nós, para aqueles a quem amamos. O que as nossas preces podem fazer? O que os nossos pedidos a Deus são capazes de interferir em benefício deles? Portanto, meus irmãos, cultuemos esse hábito. Que as nossas preces sejam feitas com carinho, com atenção, com regularidade, para que aqueles que estão à nossa volta recebam de nós o pedido e a intercessão dos nossos bondosos amigos e benfeitores a lhes atenuarem as dores, as dificuldades, a lhes aliviarem o caminho. Meus caros irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Façamos a nossa prece de encerramento. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos estudos singelos dessa noite, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até logo.